Então vamos para a nossa segunda parte da aula 5, investindo em renda fixa em crédito privado. O primeiro título que a gente vai falar vai ser sobre o CDB, Certificado de Depósito Bancário. Esse título ele é emitido por bancos toda vez que o banco ele precisa financiar alguma dívida dele. Então, se esse banco ele empresta dinheiro para uma outra pessoa, ele precisa cobrir esse valor através da emissão de CDBs. Uma das vantagens importantes do CDB é a proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, se você tem um CDB na sua carteira e porventura esse banco ele quebra, o Fundo Garantidor de Crédito ele consegue devolver o valor que você aplicou em até R$ 250 mil, tá? Então, assim, é uma forma de trazer uma segurança adicional para o CDB. O próximo que a gente vai falar vai ser sobre a LCI e LCA, letra de crédito imobiliária e letra de crédito de agronegócio. Também são emitidos por bancos, só que a finalidade dele é outra, né? A finalidade dele é dar crédito para o segmento imobiliário e dar crédito para o segmento de agronegócio. Da mesma forma, ele também tem a proteção do FGC por ser emitido por bancos, e um outro benefício que ele também tem é a isenção do imposto de renda, que a gente vai falar mais para frente. Mas para vocês saberem que esse empréstimo do dinheiro, né, através da letra de crédito, vai para os segmentos imobiliários e para o segmento de agronegócio. E por último, a gente tem as debêntures, que são emitidas por empresas que não são financeiras. Então, empresas não financeiras, como bancos ou seguradoras, elas emitem essas debêntures para financiar não só a dívida da própria empresa, mas também para compra de equipamentos, para algum projeto. Então, a gente também consegue fazer isso. E aí, vamos lá mostrar dentro da corretora como que esses títulos vão aparecer para a gente. Novamente, eu estou utilizando aqui a corretora Rico para fazer essa demonstração. Na aba investimento, a gente tem aqui, ó, renda fixa. Clicou em renda fixa, ela vai aparecer para a gente e separada em duas partes. O crédito privado ele pode ser emitido por bancos, tá? Então vai aparecer como emissão bancária, e a gente também tem escrito ali como crédito privado, que são debêntures, CRIs, CRAs, letras financeiras. Então eu vou abrir primeiramente aquilo que a gente acabou de falar sobre CDBs, LCIs e LCAs, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre debêntures. Então, vou entrar aqui, rolar a página um pouquinho mais para baixo e vai aparecer para a gente todos os títulos que a gente tem de CDB, de LCA ou de LCI. Se eu quiser selecionar por categoria, né? Então, todos os CDBs eu cliquei aqui, vão aparecer 145 CDBs para mim aqui, ó. Se eu clicar, né, vou tirar aqui o CDB, se eu clicar em LCA, vai acontecer exatamente a mesma coisa, só vai aparecer aqui os 65 ativos que são LCA, a mesma coisa vai acontecer com LCI, ok? Então, na parte de cima aqui a gente pode selecionar qual tipo que a gente quer. Algumas informações que vão aparecer também na tela e que são importantes na hora da escolha. Ele mostra para a gente aqui um selo de investidor qualificado. Então, se esse título ele é direcionado a um investidor qualificado ou se ele é direcionado ao investidor geral. Outra imagenzinha, né, outro logozinho que aparece para a gente ali é a de isenção de R. Como eu falei para vocês, LCI e LCA são isentos de imposto de renda. Então, se eu clicar aqui na LCA, ele vai aparecer essa figurazinha aqui, ó, no cantinho, que representa a isenção de imposto de renda. Então, todo título que tiver essa logozinha aqui embaixo, ele vai ser isento de imposto de renda. Então, vamos tirar aqui para a gente voltar a todos eles. Oferta primária, que é essa bandeirinha em laranja. A oferta primária, toda vez que o banco ele está emitindo esse título pela primeira vez. Tá? Então, essa captação do dinheiro vai para o banco e não para uma outra pessoa. Se isso for feito em uma oferta secundária, você só está transferindo o título da mão de um investidor para a mão de um outro investidor, e esse dinheiro não vai diretamente para o banco.
A outra imagenzinha, né, que a gente tem aqui é a garantia que a gente tem do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC ou o FGCOB, dependendo ali se for para bancos ou cooperativas. Então ele vai aparecer para vocês aqui também. Vocês já sabem que a gente tem essa garantia de até R$ 250 mil. Se porventura o banco ele quebrar, a gente consegue resgatar esse valor, tá? E aparece também essa calculadora, se vocês quiserem adicionar esse título para fazer alguma simulação. Vai aparecer aqui em cima e você consegue simular para você saber quanto que você vai receber lá no final. Então isso daqui também é interessante e vocês podem explorar, tá? Outras informações importantes que fica nessa tarjazinha azul é a quantidade de ativos que tem disponíveis para investimento, né? 228, contando com CDB, LCA e LCI. Qual que é o vencimento desse título? A gente falou de vencimento também em tesouro, né? Os CDBs, LCIs e LCAs também têm vencimento, então a gente consegue saber quando que esse título ele vai terminar e quando que ele vai entregar para a gente o valor aplicado adicionado aos juros. A rentabilidade, que vocês vão ver também que na maioria das vezes é anual. Os títulos de CDBs, LCIs e LCAs, eles também são pré, pós e híbridos, eles podem ser colocados dessa forma, então ele mostra qual que é a rentabilidade que a gente vai ter em cada um dos títulos. Aqui aparece para a gente aqui como 14,25. A rentabilidade é uma rentabilidade pré-fixada. Se a gente correr mais para baixo aqui, ó, deixa eu clicar aqui em cima, ele vai aparecer para a gente de uma outra forma, 83% do CDI. Pô, Igor, mas eu não sei o que é o CDI. Quanto que eu vou receber desse CDI aqui, né? A gente faz uma conta de 83% do CDI. O CDI ele mostra para a gente aqui também, tá? Aqui mensal e se a gente quiser saber anualmente, né, nos últimos 12 meses, ele vai mostrar aqui como 11,22. Então a gente faz mais ou menos um cálculo de 83% de 11,22. A gente sabe quanto que esse título aqui ele vai pagar, tá bom? Então eu vou voltar aqui novamente. Pré-fixado e o outro lá era pós-fixado, que era 83% do CDI. Se você quiser alguma outra informação, como Selic, IPCA ou quanto que a poupança está pagando, também aparece para a gente aqui em cima. A liquidez quando que a gente consegue transformar esse ativo em dinheiro, né? Como a gente comprou o ativo, a gente pode ter a possibilidade de vender esse ativo e retornar esse dinheiro para sua conta. Alguns deles têm liquidez somente no vencimento, ou seja, você só vai conseguir transformar esse ativo em dinheiro nessa data que mostra para a gente aqui, ó, no dia 5/9/2028. Da mesma forma que eu posso ter também alguns títulos, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, ó, todos eles estão no vencimento, se eu consigo trocar algum aqui para ver, vamos lá, aqui ó, a gente achou um. Então a gente tem liquidez diária, ou seja, eu consigo, dentro desse título aqui, se eu tiver com esse título na minha carteira, eu consigo converter esse título que eu acabei de comprar em dinheiro de forma diária. Então, no dia que você quiser ter o seu dinheiro de volta, você consegue vender o título e ter o dinheiro para sua conta novamente. Quando tiver liquidez no vencimento, você já sabe que você só vai conseguir retornar o seu dinheiro lá no vencimento, tá joia? Então isso aqui também é importante a gente saber, porque senão o seu dinheiro pode ficar travado lá dentro. Quando que vai incidir juros sobre o valor que você aplicou? Então aqui está dizendo que vai ser no vencimento, alguns não demonstram, então ele vai acontecer os juros, ou pode ser diariamente, ou pode ser mensalmente, ou pode ser semestralmente ou anualmente. Então, isso aqui também é importante. Ó. Mensalmente, no vencimento, e alguns deles não demonstram. Tá? A amortização,
A amortização é quando que o valor principal aplicado ali ele vai retornar para você. Então ele também pode acontecer lá, ó, de aparecer para você no vencimento e alguns casos não apresentam, tá? Esse rating BR aqui mostra a classificação de risco que a gente tem desse ativo. Então ele vai de AAA até um valor menor, né? As letras menores A, B, C, D, elas vão dando classificação de risco, ou seja, se esse banco, né, se esse título aqui, ele recebe um valor de AAA, por exemplo, ó, vamos clicar aqui para, olha lá, ó, BRAAA, ou seja, a chance de você receber esse dinheiro de volta é muito grande, porque ele recebeu uma classificação muito boa, tá? Então, uma classificação de risco muito boa. Então, ele está dizendo que esse título aqui, com esse banco, é um bom pagador. Então, o risco ele diminui muito em cima do seu título. Ele mostra para a gente também aqui o risco que a gente tem para que tipo de perfil, se é um perfil conservador, se é um perfil moderado, né? Para qual que é o seu perfil que você vai aplicar, a aplicação mínima e a quantidade de títulos que você tem disponível, ou seja, a aplicação mínima seria um único título, tá? Então, se você pagar R$ 1.000 aqui, você está pagando R$ 1.000 em um único ativo. Então, você tem aqui 9.992 ativos disponíveis para você. Para você investir, você faz o mesmo processo que foi feito lá no título. Clique em investir e segue as etapas ali de preenchimento de quantidade que você quer, de valor e tudo mais. Adiciona lá a sua senha eletrônica e confirma, vai aparecer para você, tá? É importante também, toda vez que vocês forem fazer um investimento, observar aqui, ó, se o mercado ele está aberto ou se ele está fechado. Então ele aparece para a gente aqui como verdinho, ou seja, se eu quisesse investir agora, nesse momento, eu conseguiria, porque o mercado está aberto, eu conseguiria terminar todas as etapas. Se o mercado estiver fechado, a gente não consegue concluir o investimento nesse ativo, beleza? Então eu vou voltar lá para a gente falar também sobre as debêntures, né? Como que elas vão aparecer para a gente ali. Sabendo sobre CDBs, LCIs e LCAs, como que é a formatação, nessa parte aqui é muito parecido, tá? Tem algumas outras informações, como investidor profissional, investidor qualificado, público geral, que seria o nosso caso. A isenção de imposto de renda também existe e a oferta primária também. Você consegue selecionar entre CRI, CRA, debêntures, letras financeiras e outros. Então, eu vou colocar debêntures aqui, que foi o que a gente falou. As informações aqui também são idênticas, então vocês já sabem. E, basicamente, as escolhas aqui vão ser entre títulos que tenham aí um risco mais baixo, uma rentabilidade maior, se ela é prefixada, se ela é híbrida, por exemplo, né? O IPCA mais um valor de 8,65, e a gente consegue ver também qual que é o valor que a gente tem do IPCA, 4,50. E os outros ali vocês já sabem como que funciona, então eu posso optar em títulos de renda fixa através de emissões bancárias, CDB, LCI, LCA, e alguns títulos que são emitidos por instituições não financeiras, como debêntures, e por algumas seguradoras como CRI e CRA. Então, as escolhas vão ser de acordo com a estratégia que você vai criar para colocar dentro da sua carteira, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado aí dessa parte e a gente vai passar agora para a aula de número 6, que a gente vai falar sobre investimento em fundos de investimento.